outros vão estar na mais injusta escravidão, e outros vão estar no dia a dia normal. Quem vai estar onde nesta ocasião, hoje a gente não sabe. Tudo que a gente precisa fazer é se apegar com Deus, se preparar, porque Deus, nesse período, vai proteger seus filhos. Por outro lado, ninguém estará livre de passar fome e sede, mas ninguém vai morrer. E a Bíblia diz que o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. E a senhora White também diz que, embora os ímpios estejam a morrer de fome e sede, anjos providenciarão alimento para os seus filhos. Então, a angústia principal dos filhos de Deus não é tanto física quanto psicológica e especialmente espiritual. E eu vou explicar aqui. Por que é chamado o tempo de Jacó? A angústia de Jacó. Jacó lutou com ânimo. Qual era o problema de Jacó? Está fugindo do Isaú que queria matá-lo. Durante 20 anos, ele carregou um peso de consciência por ter enganado seu pai e o seu irmão. E agora, quando ele voltava, Deus mandou que ele voltasse lá do exílio, onde ele acabou tendo família lá, né? Quando ele voltasse, ele recebeu a notícia que o irmão dele vinha vindo ao encontro dele com 400 homens armados. E aí ele pensou, é o fim. É o meu fim, da minha família e tudo que eu tenho. Agora é a desforra. E então, naquela noite fatídica, por um lado, porque era a última noite antes de se encontrar com o irmão, por outro lado, uma noite que virou uma bênção muito grande, ele atravessou toda a família lá no Ribeiro do Jaboque. Eu estive lá no Ribeiro do Jaboque, e é um cânion, não tão grande como o Grand Canyon da América, mas é uma garganta profunda. E ele ficou então deste lado aqui, atravessou toda a família, e gado, etc., e para pleitear com Deus por livramento. Não era tanto o livramento das mãos do irmão, mas ele queria ter certeza de que, se por acaso, ou se porventura, como ele esperava, o irmão o matasse, mas que o matasse, ou que eles morressem em paz com Deus. Era isso que ele queria. A angústia dele era ter certeza de que o pecado que ele pediu perdão muitas vezes, mas na realidade tinha sido definitivamente perdoado. E lá pelas tantas, então um ser no escuro começou a lutar com ele, ele não sabia quem era, achou que fosse um inimigo. Foi uma luta interessante, porque nenhum dos dois ganhava, nenhum dos dois perdia, não era de igual para igual. Até que quando estava querendo clarear o dia, este ser misterioso tocou na junta do quadril. Não foi uma cacetada, tocou, a Bíblia diz, e deslocou. Opa, este aqui não é um inimigo comum. E de alguma maneira ele percebeu, e que no fim era o próprio Jesus, a senhora White diz. Mas ele percebeu que era um ser celestial. E esse ser celestial ainda diz assim, deixa-me ir, porque a alva já subiu. Estava querendo clarear o dia, né? Deixa-me ir. Ele não disse, eu vou embora, se arranje como puder. Deixa ele ir, senão me abençoar. Ele pediu licença. Deixa-me ir. Estava no poder de Jacó deixá-lo ir ou não. E daí Jacó disse, não te deixarei ir, se me não. Qual era a bênção que ele queria? Da certeza do perdão. E este ser misterioso poderia ter dito assim, está muito bem, você tem a consciência intranquila, já sofreu tanto, agora fique calmo, você foi perdoado. Ele não diz assim, mas ele usou uma mensagem cifrada. Teu nome não é mais Jacó, mas Israel, aquele que vence, que luta com Deus. A única maneira de alguém lutar com Deus e vencer é quando se humilha e reconhece o pecado e confessa e abandona. Aí ele vence. E Deus, na sua misericórdia, não, ele merece. Mas merece
Graças a Jesus Cristo, naturalmente. Não é? Então, esta angústia de Jacó, ter certeza que tinha sido perdoado, é a angústia aqui do tempo dos filhos de Deus, nesse período aqui, especialmente depois da quarta praga, quando vier o decreto de morte. Agora é o fim. Então, eu estou salvo ou perdido? Eu confessei todos os meus pecados aqui enquanto Jesus estava intercedendo? Eu acertei a minha vida ou não? E a senhora White menciona que Satanás vai tentar terrivelmente sobre os pecados. Não, mas você fez isso, fez aquilo, fez aquele outro. E aí eu digo, não, mas eu pedi perdão. E aquele outro, será que eu pedi perdão para aquele outro também? Então, é uma angústia terrível. Por isso que, meus irmãos e amigos, nós temos este tempo agora para acertar a nossa vida realmente e ser selado. E embora passe pelo tempo de angústia, mas estará fortalecido por Miguel, que se levanta e defende o seu povo. Angústia dos justos. Pode estar sofrendo perseguições, mas esta angústia mental pior ainda, mental e espiritual. E os ímpios? Eu mencionei que o tempo de angústia é diferenciado para os ímpios, para os justos. Para os ímpios, como Satanás estará no controle da terra, multiplique terremoto, doença, guerra, briga, inundação, convulsão da natureza. Multiplica isso para os ímpios. E se isso não bastasse, ainda vem as 7 pragas. Qual é a única opção que nós temos, meus irmãos? Me diga, qual é a única opção? Ou morrer antes, salvo de preferência, não é? Ou estar selado para passar por esse tempo terrível. Bom, então, nós temos aqui a notícia boa que Miquel se levanta e defende o seu povo e finalmente Jesus Cristo volta. Volta um pouquinho o outro slide, por favor. Aqui, ó. Nesta sequência de pragas, vem o decreto de morte depois da quarta praga. E a senhora White menciona, nós temos a citação aqui no nosso livro também, que vão marcar uma noite para matar todos os sabatistas. Resolver-se-á dar em uma noite um golpe mortal que faça silenciar a voz de reprovação. Porque a vida justa dos justos é uma reprovação para os ímpios. Então veio o decreto de morte. Antes de fechar a porta da graça, poderá haver leis cerceando a liberdade, não pode comprar nem vender, alguns vão estar presos, e durante o tempo de angústia vai continuar, mas como os fiéis filhos de Deus não cedem, continuam fiéis a Deus e não às leis humanas, como nós estamos estudando aqui na lição da Escola Sabatina, então veio o decreto de morte. E a senhora White menciona que vão marcar uma noite para matar todos os sabatistas. E aí, palavras textuais dela. Com brados de triunfo, zombaria e imprecação. Multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, quando eis um denso negror mais intenso que as trevas da noite cai sobre a terra. Que negror é este? A quinta praga. Vocês lembram qual é a quinta praga? Trevas. Trevas. Querem a escuridão para executar sua obra macabra? Pois agora tê-la-ão quanto querem e muito mais do que gostariam. Então Deus defende o seu povo. E a senhora White menciona, é à meia-noite que Deus defende o seu povo. Isso é o desfecho do Armagedon, a luta entre o bem e o mal. E nesse contexto vem a 7ª praga. O que é a 7ª praga? A natureza em convulsão, muito pior, um terremoto como nunca houve e saraivada como nunca houve. Essa semana
segunda-feira, acho que foi, estava ameaçando chuva ali em Taquara, e onde a gente mora, ali pertinho do Iax. E tinha uns relâmpagos assim, mas o céu ligeiramente calmo, nublado, ameaçando chuva, e daqui a pouco deu um estouro, porque o máximo 200 metros da minha casa. Eu até pensei que fosse da minha casa, mas deu um estouro, aquele estouro seco, pau! Que estremeceu tudo, mas de deixar surdo. Um estouro, um raio que caiu ali nos eucaliptos, ali pertinho. Depois eu soube onde é que tinha caído, não é? Agora imagine no tempo de angústia, quando vi a saraivada, e que é raio para todo lado, e chuva de pedra. A Bíblia diz lá em Apocalipse, pedras que pesavam até um talento. Ao redor de 30 quilos. Varia os comentaristas, não é? Ao redor de 30 quilos. Se uma chuva de pedra do tamanho de um ovo de galinha já faz um estrago, calcule cair chuva de pedras com 30 quilos. O que é que sobra? Então, nesse contexto todo, finalmente Jesus Cristo aparece e tira o seu povo daqui. Amém. E para nós urge que nós sejamos povo de Deus. Eu vou encerrar com uma citação da Sora White, que nós temos aqui, sobre o tempo de angústia. Eu costumo dizer o seguinte: não adianta ficar com medo do tempo de angústia. Estando vivo, para bem ou para mal, vai passar por ele. E é provável que a maior parte de nós aqui estará vivo. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é preparar-se. E só existe uma maneira de se preparar para enfrentar esse tempo. E depois, então, estar em pé quando Jesus voltar. A senhora vai dizer assim: o tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. O tempo de graça, ali, é concedido a todos a fim de se prepararem para aquela ocasião. Isso aqui é do 17. Grande Conflito, página 621, na minha edição. Hoje varia um pouco, né? No conflito completo. Página 621, Grande Conflito. Mas é no capítulo sobre o tempo de angústia. Nesse contexto, meus irmãos, quando Jesus diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, qual é o problema nosso em relação a esse verso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que a gente busca, em primeiro lugar, os nossos interesses. É por isso que levanta cedo, inverno ou verão, com chuva, frio ou calor, e vai para o trabalho igual. E faz as coisas do dia a dia, porque precisa ganhar dinheiro para subsistência. Não é assim? Então a gente faz geralmente o contrário. Em vez de buscar a Deus em primeiro lugar, busca em primeiro lugar os interesses pessoais. Mas Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas a gente quer primeiro acrescentar, mas depois buscar o Deus. É o contrário. Não é assim? Então, meus irmãos, sempre de manhã cedo, quando levanta, faz a sua oração, toma um copão d'água de meio litro. É meio litro, pastor? Eu li uma reportagem aí de médico que é para tomar 630 gramas. Eu costumo tomar meio litro com um limão, né? De manhã cedo. Mas então, levanta, faz sua oração, toma sua água,
faz sua higiene, faz seu culto em família, tanto quanto possível, quando não individual, no mínimo, toma café e daí vai sai para as atividades do dia. É uma rotina que nós temos que ter. Buscar em primeiro lugar. Levanta mais cedo, se for necessário, levanta mais cedo, mas Deus dá forças e uma energia tremenda quando a gente busca Ele em primeiro lugar. E à noite, culto de gratidão. Então, quando a gente busca Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Aí entra a questão do dízimo e ofertas, entra a questão da santificação do sábado, assim. A nossa vida espiritual revolve em torno de Deus e da nossa fidelidade. Vou parar por aqui. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos, para que a gente acerte a vida com Deus agora enquanto há oportunidade, não é? Nos santificando para ser selado. E então eu encerro com isso. O modelo de santificação é Jesus. Nós temos que chegar lá. Nós temos que chegar lá. Pelo poder do Espírito Santo e da palavra.